a gente traz o Ceará, tá? Abrindo aqui a análise do Ceará com o título para dobrar a meta. E o próximo quadro explica. De todos os times que a gente analisa, o Ceará é o único que já tem a meta do primeiro bloco alcançada. Pensando na permanência, a projeção do nosso Power BI, do Power BI construído por Pedro Pereira, são de 7 pontos por bloco. E ainda faltando o jogo contra o Bahia fora e o jogo contra o São Paulo no Castelão, o Ceará já soma esses 7 pontos, Minhoca. E aí, talvez seja o caso de dobrar a meta, que na matemática nem é dobrar, é só aumentar 2 pontinhos, se quiser pensar em algo maior. Mas vamos primeiro ter uma linha mais convencional aqui, mais conservadora, né? E falar em permanência ainda. Dá para pensar em criar um saldo, né? Sim. E aí sim criar gordura. Você falou essa expressão que é a gordura lá atrás, eu não abracei muito bem ela, tá? Porque eu acho que o criar gordura são os pontos inesperados. Tem que ter ponto valiosíssimo ali. Eu acho que dessa campanha do Ceará, o ponto sobre o Grêmio tende a ficar mais valioso do que ele é hoje. Mas os outros pontos são ali dentro do nosso roteiro da salvação. Então, por exemplo, se perde do Bahia e empata com o São Paulo, vai equalizando, ainda seria um bom começo, ainda seria um começo seguro. O time de Condé responde bem, está competitivo. Nesse momento, ano passado, o Condé estava sendo demitido do Vitória, né? Já estava ali com a revolta generalizada, sem conseguir responder. Então é um outro Condé. O Ceará consegue surfar bem esse momento. As estratégias de jogo, as estratégias de definição de elenco estão sendo corretas, com problemas de lesões, mas que aí todo mundo enfrenta. Né? No final das contas, todo mundo enfrenta. Foi um bloco bom para o Ceará. Tá? O próximo bloco, no entanto, também não parece dos piores, né? Equilibrado. Os jogos em casa são bons, né? É um bloco que eu diria mais difícil que o primeiro, mas não é um bloco também considerado. Porque assim, aí onde a gente vai entrar daqui a pouco no bloco 3, né? Ali que o bloco 3 tem um clássico. Aí beleza, um Corinthians em casa, mas é um Corinthians ainda. Inter fora, Mirassol em casa, aí sim é o jogo mais ok. Cruzeiro fora e Flamengo em casa, então, e ainda. É porque a reta final é quase que inversamente a do esporte, né? Se o esporte tem um começo mais pesado, o Ceará tem um começo mais. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, né? Finalizando, né? Isso, exatamente. E esse Cruzeiro fora, né? É diferente de um Cruzeiro em casa. Então, eu vejo que eu tinha sempre apontado isso, que o Ceará tinha que aproveitar o bom momento que o Condé estabeleceu do time, a grande fase do Pedro Raul e tudo mais. Eu acho que o que gera, para mim, uma certa preocupação com o Ceará é o fato de não ter feito alguns investimentos de alguns nomes ainda nessa janela que ele poderia ter fechado até dia 11 de abril. E aí, como tem ainda jogadores lesionados e tudo mais, Dieguinho sendo utilizado com muita frequência, e o Ceará vai ter Copa do Brasil também, que divide essa atenção. Aliás, tem que lembrar, Fred, aí que esse jogo do Botafogo aí mudou, viu? Vai lá para junho, vai lá para a data FIFA, vai ser depois do jogo do Atlético Mineiro. Depois tem que até ajeitar isso aí, porque a CBF... Por que, Minhoca? Porque esse Botafogo e Ceará tava sem data, porque seria no Rio de Janeiro, para não ter problema, porque já vai ter um clássico no Rio de Janeiro no mesmo dia, ser 3 torcidas jogando no mesmo dia, ia ficar complicado. O do Fluminense também não deve acontecer, né? Então, o Ceará tem uma tendência de só fazer... Não, já tá marcado para dia 4 de junho, esse Botafogo e Ceará. Ah, tá, ok. Já tá marcado Então, para 4 de junho. Que é só fica um pouquinho mais para frente, né? Que por um lado é até bom pro Ceará, porque se é data FIFA, o Botafogo não deve ter Savarino, alguns jogadores ali importantes. É verdade. Algo bom pro Ceará. Mas é isso, é tentar surfar o melhor momento da onda, que é esse. Tentar chegar nesse segundo bloco, ao término do segundo bloco. Eu diria que o Ceará tem condições de fazer ali por volta de 15,
sabe, 16 pontos. Eu acho que seria interessante fazer com um terço de campeonato já um terço da pontuação necessária para permanência. E a margem, por exemplo, enfrentar o São Paulo hoje é uma boa possibilidade de você ganhar dentro de casa. O São Paulo não está bem. Não está bem. Está conseguindo pontuar, mas a duras penas, principalmente fora de casa. Foi difícil segurar o ponto contra o Botafogo e foi difícil segurar o ponto contra o Atlético Mineiro. Né? O Rafael está conseguindo ser um goleiro que está, em certa parte, até conseguindo dar ponto para o São Paulo. Então, ainda vejo que o Ceará tem algumas lacunazinhas e tal, mas tem torcedor que está empolgado, e eu entendo também, porque fazia tempo que não estava na Série A, mas para mim é cautela nesse momento. Ainda vejo ali, o que é bom para o Ceará hoje é saber que bola no Pedro Raul, o homem está colocando para dentro. Isso aí... O melhor atacante do campeonato hoje, sem dúvida, talvez o melhor jogador do campeonato. Tá? Talvez o melhor jogador do campeonato. Exato. É porque a Arrascaeta também... Arrascaeta. Arrascaeta tá chamando a atenção também. Né? Mas Pedro Raul tá... Você colocou a categoria, mas o jogador do campeonato, dá pra dizer, o melhor jogador do campeonato é a Arrascaeta, pô. A Arrascaeta tá jogando muito. Mas de toda forma é isso. Você ter um dos principais jogadores, vamos colocar assim, do campeonato nesse exato momento, bola para ele e ele tá colocando, fazendo gol, isso aí é um ponto que... Meu amigo... Não é todo time que tem, não. Tá assim... de chamar atenção absurdamente, pô. Ele transforma, assim, um jogo ruim, uma atuação mais ou menos, em gol, pô. Isso também gera um pouco de medo, né? Porque ele não é do Ceará. Ele é do Corinthians. Não, gera algum medo. Mas ele é caro, né? Ele é caro. Sim, foi 25 milhões que o Corinthians pagou para um jogador muito caro, né? Mas o que eu digo é porque o Corinthians também, obviamente, ele vai tentar ganhar um caixa. Se aparecer uma proposta e tal. E ele tem chamado muita atenção. Ele tá, sendo um jogador determinante. Não, veja só. Tanto que a gente tá debatendo aqui se ele é o melhor ou o segundo melhor jogador do campeonato. São 9 gols em 10 partidas. E fazendo gol de título cearense, fazendo gol em Copa do Nordeste, fazendo gol no Brasileiro, hoje o principal jogador do Ceará. Fácil. Acabei de tirar aqui do roteiro a meta 2, tá? Eu ia trazer o quadro meta 2 Libertadores. Mas vamos guardar para mais para frente. Eu tirei o quadro. Seria um exagero. Tem torcedor que deve estar fazendo essas contas já. Tem. Mas como a gente até passou, Minhoca, eu tirei, na verdade, porque ia ser redundante. Então coloque só mais 2 por bloco. A gente já analisou os blocos, então seria... Se empata com o Bahia, ganha do São Paulo aí, chegar a 11, cara, eita, pô. Aí você já começa a tratar dessa forma, tá? Mas, quando eu chegar naquele campanhas semelhantes, a gente vai ter o da Libertadores. Eu vou tirar só o daqui dos blocos, mas a gente vai tratar o Ceará já com 2 focos e com 2 prismas, né? Antes de chegar naquela tela, a gente passa por uma tela básica que a gente está tratando todo mundo. O Ceará em 4 rodadas, tá? Nas 8 participações que o Ceará teve na Série A, por pontos corridos, essa é a segunda melhor. Apenas na estreia, Minhoca, em 2010, na estreia no formato de pontos corridos, o Ceará primeiro lugar naquele ano. Largou com 8 pontos, né? E terminou com 47 em 11º. Então, é um bom indício do Ceará, é um bom começo. E isso não está sequer em debate. Tá? Largou com 1 ali em 20 e terminou com 52. Agora, eu não tinha percebido, Minhoca. Eu fiquei até achando isso engraçado. A reta final do Ceará eu não tinha percebido, porque ela é muito absurda mesmo, ela é muito invertida. Só que eu acho que isso é bom pro Ceará. Porque você jogou assim uma parte considerável dos problemas lá pro fim. Enquanto todo mundo tem jogos, abre aspas, perdidos contra Palmeiras e Flamengo, o Ceará pega eles nas 2 últimas rodadas do turno e naturalmente o retorno. Pode pegar o campeonato decidido. Já garantido de Libertadores, né? Tem desenho, muito bom, muito melhor isso só vale pro retorno. Sim, por turno isso. No turno ainda, obviamente, vai ter uma... Porque o Ceará vai chegar na 16ª rodada. E se no retorno a disputa pelo título tiver até a penúltima rodada? Aí na 17ª rodada. Se ele tiver precisando de ponto, calcule até a 37ª. Aí o Ceará vai decidir o Campeonato Brasileiro. Eu sempre lembro, é das maiores resenhas que eu já vi.
é a entrevista do torcedor do América de Natal. São Paulo e América de Natal. Quando São Paulo foi campeão brasileiro em 2006, o América de Natal já era o América de Natal naquela campanha horrorosa, né? Aí o jogo do título do São Paulo foi justamente contra o América de Natal, com mais de 60 mil pessoas no Morumbi, e tinha a torcida do América de Natal lá no estado de São Paulo. Aí o cara da Globo foi lá entrevistar. E a entrevista foi toda como se o cara do América tivesse sentido uma situação dessa, a América tão mal no campeonato e o São Paulo podendo ser campeão, e o São Paulo quase sendo campeão brasileiro. Aí o cara, oxi, eu tô na final do campeonato, irmão. Eu tô aqui. Mas enquanto eu tava mal, eu tô decidindo o campeonato brasileiro, pô. Foi 3-0 pro São Paulo. Foi 4-0. 4-0? Achei que. 4-0, eu lembro. Não vou discutir com o Minhoca se o São Paulo foi campeão brasileiro. Lembrar de 3. A gente vem aqui para a tela de quem tem 7 pontos em 4 rodadas. O que costuma acontecer com esses times? Tem muita gente 66 equipes tinham 7 pontos em 4 rodadas, tá? 66 equipes. Só 9 caíram, Cássio. 14%. Ou seja, essa largada ela tem um peso de proteção histórica já considerável. O Ceará ser rebaixado esse ano já entra ali numa conta de exceção. Tem um peso histórico aí razoável, né? Eu só queria deixar registrado, só que foi 3-0 mesmo o jogo, tá? Eu tenho 4-0 foi na Libertadores de 2005. Acho que não sei se foi. Tenho quase certeza que esse 3-0 jogo, mas na hora que tava perguntando, Fred, tava só tirando essa dúvida. Se puder perguntar, falar de novo, por favor. Não, quer dizer o seguinte, né? 66 equipes em 4 rodadas tinham 7 pontos. Só 9 caíram. 14%. É muito pouco. De certa forma, para uma equipe que é potencialmente candidata ao rebaixamento, que entrou no campeonato nesse bloco... É muito animador. Já é um certo escudo, né? O rebaixamento, depois de largar com 7 pontos, já é quase uma exceção histórica. Não chega a ser um escudo, porque é a mesma lógica que está falando, de não estar rebaixado e nem estar seguro. Porque nessas primeiras rodadas, a gente já mostrou, inclusive, nessa live, que tinha um cenário que era muito curioso. E a chance, quando ficava com mais pontos... Sim, claro. O cenário foi o seguinte, 1-5 é melhor do que 1-4, percentualmente. Obviamente não faz sentido. Mas é justamente pela quantidade de times. Simplesmente é um dado. Não é que esse dado seja melhor para ficar. Esse dado é só baseado nas campanhas anteriores, quantos conseguiram escapar, quantos caíram e tal. E no fim das contas tem... Quantos pontos, meu Deus? Tem 102 pontos ainda para jogar, pô. Assim, tem muito ponto para jogar. Eu trato o dado apenas como animador para o início, porque o Ceará ele sobe ali numa campanha de recuperação na Série B, sobe, dá uma farrapada na última rodada, mas ainda assim o Novo Horizontino lá perde e o Ceará sobe com a última vaga. Começa o ano sem dar margem para o Fortaleza e ganha o campeonato cearense. Tem uma condição na Copa do Nordeste ainda, enfim, mas tá subjúdice para tá parada aí para todo mundo. E no fim das contas, o selo do time de operários do Ceará ficou tão marcado, né? O time de operários do Ceará, na hora que ele começa sendo o time de operários de Léo Condé funcionando, com a fábrica de Léo Condé operando toda direitinho, eu acho que é um início animador para o Ceará. Eu não sei quando o Ceará vai suportar, e o campeonato ele tem muitas nuances. A gente falou de algo aqui que o torcedor do Ceará, lá no interior, ele deve pensar assim, deve dar uma toradinha de aço, porque é válido. E se o Corinthians vende Pedro Raul? Assim. Se essa negociação acontece, é a coisa mais difícil. Então, assim, o Ceará tem que fazer a sua campanha. É ruim ter esse modelo, e esse modelo é justamente quando você está numa condição econômica pior e você começa o campeonato se submetendo a ter um principal destaque que está emprestado. Aí você pode ter até uma garantia que o cara vai jogar, mas de repente chega uma proposta recusável e o cara vende. Tem uma condição. Enquanto o Fortaleza está comprando seus jogadores, o Bahia compra seus jogadores, o cara está em outro... Você pode até vender de toda forma, mas é você que controla a operação da história. Aí, de repente, a do Ceará é baseada num jogador que... E se de repente chega uma proposta? Então, o Ceará
tem que aproveitar esse início animador baseado nessa estatística, não é essa estatística que vai sustentar o Ceará, mas é essa estatística que mostra que o Ceará está no caminho certo, que diz, que essa margem de pontos que o Ceará está fazendo, é só seguir essa pilha, não tem que ir para Salvador pegar o Bahia, não é uma final do campeonato para o Ceará. É um jogo que o Ceará pode se mostrar equilibrado, que não vai precisar ser um time que vai precisar se expor, porque se volta, já está muito pressionado pela tabela, e se não arruma nada e Salvador está acabado. Não, pode jogar ali tranquilo. Quem vai estar com uma certa pressão, na verdade, é o Bahia, porque já tem 2 jogos em casa e não ganhou nenhum. O que o Ceará está fazendo até aqui, com essa largada com os 2 jogos em casa, em tese, poderiam ser mais difíceis se o Grêmio se apresentou como se apresentou, e se o Vasco jogou o que jogou, azar do Grêmio é azar do Vasco. Na hora que você olhou a tabela, o Ceará pegou 2 do saudoso G12 e ganhou 2. Não teve ninguém da metade de baixo clássica da tabela que foi para o Castelão para enfrentar o Ceará, não. Então, o papel que o Ceará faz até aqui é animador. Mas, em relação à tabela de permanência, para tudo, vamos deixar mais umas rodadas ainda. E ali do ladinho, tá? Tem a conta da Libertadores, né, de chegar entre os 8, para quem quiser fazer, né, das 66 equipes que largaram com 7 pontos, 33 terminaram, tá, entre os 8. Eu vou dar um zoom aqui naquele desenho das exceções para o rebaixamento, que é aquilo que eu falei, né? Essa largada do Ceará, ela dá uma proteção. E aqui estão os 9 times que foram rebaixados depois dessa largada, tá? Então, a gente tem aqui o perfil dessas equipes. Esse furacão aí é o do ano passado. Exatamente. O Atlético Paranaense do ano passado, aí o Avaí, 2 vezes o Bahia, 2 vezes a Ponte, 1 vez o Sport e 1 vez o Vasco, né? Que é aquilo que Minhoca fala. Vamos ver que equipes foram essas, né? Isso. Por exemplo, o Santa Cruz naquele 2016 tinha 8, não tinha nem 7. Tinha 8, não estava aí, né? É por isso que toda... Era líder do campeonato. O Santa era o líder. Tem que ter cautela demais. É por isso que então a gente traz os números, mas os cuidados são muito necessários, tá? E para fechar, o caminho da salvação do Ceará, tá? E aí é onde existe algo que a gente não pode fingir que não existe. O Ceará ainda não enfrentou, nem dentro nem fora, nenhuma equipe dos 2 primeiros blocos, tá? Vai fazer justamente agora contra o Bahia, que nem está se comportando como um time do segundo bloco. Mas aqui a gente sempre ressalta, nessa nossa projeção, o que vale é o que a gente imaginou anteriormente. Então, Minhoca, esse continua sendo o ponto que não adianta ficar transformando isso em algo que desvalorize o que o Ceará está fazendo, mas também não podemos ficar aqui fingindo que não existe nenhuma coisa nem outra, né? O Ceará cumpre suas obrigações muito bem, mas são obrigações, né? Que o Sport, por exemplo, não cumpriu ao perder do Bragantino em casa. Que o próprio Bragantino não cumpriu ao empatar com o Ceará em casa, tá? Então, mas que o Juventude cumpriu muito bem ao vencer Vitória e o Ceará, tá? Então, nesse contexto, a gente tem o Ceará tendo feito 3 jogos contra o último bloco. 3 jogos lá no pelotão de baixo. Dos jogos dentro de casa, onde a gente considera a obrigação de vencer todos, ele já venceu 1. Venceu o Vasco. Dos jogos fora, em que a gente dá 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, ele queimou a derrota com o Juventude, uma delas, e queimou o empate com o Red Bull Bragantino, tá? No segundo degrau, ele tem um único jogo, foi contra o Grêmio em casa, e aí já atinge ali uma parte significativa. Eu diria até que tem uma tendência do Ceará, nesse terceiro bloco dentro de casa, talvez ganhar uma margem aí. É um bloco que o Ceará tende a ser favorito contra essas equipes pelo que está jogando. São 24 partidas sem perder no Castelão IPV. Tá? Então, é um bloco onde eu vejo o Ceará
com boa capacidade de somar mais pontos. Então é isso, né, Minhoca? Importante ponderar, nem esconder, nem desqualificar. Eu acho que o meio termo e a transparência, a precisão é o que a gente tem que fazer, né? Ainda que algum torcedor mais empolgado vai ficar chateado, vai dizer, não tem nem por que falar disso, tem 7 pontos, não tem que valorizar, tem que falar de Libertadores, é o 4º colocado, vocês não valorizam isso. Eu acho que não é por aí, né? Não. Até porque eu acho que uma das reclamações recorrentes do torcedor mesmo é o Ceará duas faces, né? O Ceará em casa e o Ceará fora, que essa é uma grande questão, né? O Ceará fora de casa tem todo jogo fora de casa do Ceará tem uma crítica da postura do time e não sai para o jogo. Às vezes começa bem, mas recua demais e deixa sofrer muitos ataques. Foi assim que quase perdeu o jogo para o Bragantino, apesar de ter começado bem, mas Bruno salvando ali na última bola. O do Juventude, da maneira que foi, teve muita crítica depois da derrota para o Juventude. Agora, dentro de casa, não. Dentro de casa, há uma... E aí eu acho que pode acabar fazer valendo isso. Porque como já foi 2 jogos fora de casa contra esse sexteto, né, da briga direta, e só somou 1 ponto, o Ceará vai ter que começar a tentar buscar uma vitória também contra esses adversários. Né? Então, é tentar ir melhor fora de casa. Claro que ter um bom mando de campo, como o Ceará tem desde o ano passado, da reta final do ano passado, é importantíssimo. Mas para fazer o algo a mais, aí eu pegando mais pelo lado do otimista, né, do torcedor otimista, tem que ter um desempenho melhor fora de casa. Né? É o ponto onde o Ceará ainda vai precisar melhorar, porque a postura, claro, tendo, né, o seu rival disputando a Série A desse ano, um desses jogos dentro de casa é onde você está habituado a jogar, na Arena Castelão, que é o duelo contra o Fortaleza. Mas é isso, o Ceará precisa ter um melhor desempenho fora de casa para ter um pouco mais de segurança na competição. Perfeito, Minhoca.